E aí, tudo certo? Bem-vindo ao Dev Raiz. Hoje a gente vai entrar de cabeça numa das peças mais poderosas e, vamos combinar, às vezes mais confusas do Laravel, o Service Container. É aquela coisa, né? Muita gente usa, o código funciona, mas na hora de escolher entre bind, singleton ou scoped, a decisão acaba sendo meio no escuro. O objetivo aqui é simples, que no final a escolha não seja sobre decorar sintaxe, mas sobre tomar uma decisão de arquitetura, sabendo exatamente o impacto de cada método no sistema em produção. Sabe aquela sensação? A gente coloca uma dependência lá no construtor e pronto, a mágica acontece. Mas sempre fica aquela coceira na cabeça, como é que o Laravel soube qual objeto criar aqui? É exatamente essa mágica que a gente vai desvendar hoje. A ideia é pegar essa caixa preta e transformar numa caixa de ferramentas, onde se sabe exatamente para que serve cada peça e quando usar. E se esse tipo de conteúdo técnico direto do campo de batalha, sem enrolação, é o que te interessa, já aproveita e deixa aquele like, compartilha com a galera do time também. Isso ajuda demais o canal a entender que a gente está no caminho certo, trazendo o que importa de verdade para o dia a dia. Então, o nosso roteiro para hoje é esse aqui. A gente começa entendendo o que acontece por baixo dos panos. Depois, vamos analisar o bind e o singleton e seus trade-offs. Aí, a gente sobe o nível com o scoped e o bind contextual para resolver um problema clássico. E para fechar, vamos ver as armadilhas de produção para ninguém cair em cilada. Bora lá! Ok, vamos abrir o capô. Quando a gente injeta uma dependência num controller, por exemplo, o que de fato está rolando? O Laravel usa uma técnica chamada reflection para ler o tipo daquela classe que foi pedida e pergunta para o Service Container: e aí, você tem uma receita para construir um objeto desse tipo? É o container que faz todo o trabalho pesado de instanciação. A melhor forma de pensar nele é como uma grande fábrica de objetos. Em vez de sair espalhando new minha classe por tudo quanto é canto do código, a gente ensina para o container uma única vez como construir essa classe. A partir daí é só pedir para ele. Ele se vira para instanciar e entregar o objeto prontinho, com todas as dependências dele já resolvidas também. E por que isso muda o jogo num projeto de verdade? Duas palavras: testabilidade e manutencibilidade. Imagina que precisa trocar o gateway de pagamento, sair do Stripe e ir para o pagar.me. Usando o container, a gente muda uma única linha lá no Service Provider. Sem ele, seria um pesadelo caçando e alterando dezenas de arquivos. É a diferença entre ter um código flexível e um código engessado, que dá medo de mexer. Certo. Agora vamos para o ponto-chave. Como a gente registra essas receitas no container? As duas maneiras mais comuns são o bind e o singleton. E a escolha aqui não é sobre qual é melhor, é sobre o ciclo de vida que o nosso objeto precisa ter. É uma decisão de arquitetura, simples assim. A diferença é brutalmente simples, mas o impacto em produção é gigante. Com bind, toda vez que alguém pede aquela dependência, o container cria um objeto novinho em folha, 0 km. Já com singleton, ele cria na primeira vez e guarda. Nas próximas requisições, ele devolve sempre aquela mesma instância que já está na memória. Então, quando que a gente usa o bind? Pensa em serviços que guardam algum estado específico para uma operação. Por exemplo, um serviço que processa um pedido. Cada pedido é único. Os dados de um pedido não podem, de jeito nenhum, vazar para outro. O bind garante exatamente esse isolamento, entregando uma instância limpa toda vez. E o singleton? É para o exato oposto, para serviços que são, ou pelo menos deveriam ser, totalmente sem estado, stateless. Um cliente de uma API externa, um serviço de log, uma classe que lê configurações, coisas que podem ser reutilizadas sem medo. E aqui vai uma dica de quem já sofreu com isso em produção. Usar singleton num objeto que guarda estado é a receita para o desastre. É a porta de entrada para bugs aleatórios e caóticos. Muito cuidado com isso. Beleza. Mas e se a gente precisa de um objeto que seja único, mas só durante o tempo de vida de uma requisição HTTP, ou de um job que está rodando na fila? Ou seja, nem sempre novo, como no bind, e nem global para toda a aplicação, como no singleton. É para resolver esse meio termo que existe o scoped. O scoped é a solução perfeita para o que a gente chama de contexto da requisição. Na primeira vez que um objeto registrado com o scoped é pedido, o container cria e guarda ele. Se qualquer outra parte do código pedir o mesmo objeto dentro da mesma requisição, o container devolve a instância que ele guardou. Agora, se chegar uma nova requisição, aí o processo começa de novo com uma instância totalmente nova, garantindo o isolamento entre os usuários. O exemplo clássico, aquele de livro, é a classe de carrinho de compras. Durante uma única requisição,
vários serviços diferentes podem precisar mexer no mesmo carrinho. O Scoped garante que todo mundo está falando com a mesma instância. Mas o mais importante, ele garante que o carrinho de um usuário nunca, jamais, vai vazar para a requisição de outro. É a ferramenta certa para esse trabalho. Ok, agora a gente vai subir o nível de verdade. Dominar bind, singleton e scoped já resolve 90% dos problemas, mas o que realmente mostra que o domínio do container está afiado é resolver o problema de ter múltiplas implementações para uma única interface. É aqui que o binding contextual entra em campo e brilha. Pensa num cenário bem real. A aplicação tem uma Notification Interface, só que a gente envia notificação por e-mail, por SMS e por push. Cada um tem sua própria classe. A pergunta é, como a gente diz para o container, olha, quando o Order Controller pedir a Notification Interface, entregue o e-mail Notifier, mas quando for o Autocontroller, entregue o SMS Notifier. A sintaxe do binding contextual é quase uma frase em português, isso é genial. A gente está literalmente dizendo para o container quando a classe X precisar da interface Y, então entregue a implementação Z. É super explícito, declarativo e o melhor, tira essa lógica de decisão de dentro do nosso código de negócio. Olha só como fica no código. Com essa linha lá no Service Provider, o Stripe Controller vai receber a implementação do Stripe automaticamente, sem nem saber que existem outras. A gente poderia ter outra regra para o PayPal Controller. O resultado? Zero if ou switch dentro dos controllers para decidir qual classe usar. Isso, na prática, é código limpo e desacoplado. E aí? Se essa parte do binding contextual ajudou a clarear um conceito que parecia complicado, considera compartilhar essa análise com o teu time. É um jeito de ajudar o canal a chegar em mais devs que estão buscando esse tipo de profundidade técnica. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos falar sobre o que não fazer. Porque tão importante quanto saber usar a ferramenta é saber onde ela pode quebrar o sistema em produção. São aquelas lições aprendidas, muitas vezes, do jeito mais difícil. Vamos lá, uma lista rápida dos erros mais clássicos. Primeiro, abusar de singleton para tudo achando que está utilizando. O risco de vazar estado entre requisições é altíssimo e causa os piores tipos de bugs. Segundo, usar o helper app.make direto no código. Isso acopla o código com o framework e dificulta demais os testes. A injeção pelo construtor é sempre a melhor opção. Terceiro, não usar o binding contextual e ficar resolvendo com ifs no código. Isso suja a lógica de negócio. E por último, sair registrando bindings em qualquer lugar. O lugar certo, organizado para isso, é dentro de um service provider. Se esse tipo de dica, vinda direto da trincheira, ajuda a escrever um código mais sólido no dia a dia, deixa o like aí. É o melhor sinal que a gente pode ter de que esse conteúdo mais denso é o que a comunidade de devs experientes está procurando. Então, para a gente amarrar tudo, fica aqui a nossa cola de bolso. Bind, para instâncias sempre novas e isoladas. Singleton, para serviços globais e que não guardam estado. E Scoped, para o estado que vive e morre junto com a requisição. Dominando o porquê de cada um, o controle da aplicação fica muito mais na mão. No final das contas, a lição é essa. O Service Container não é sobre decorar sintaxe, é sobre intenção. Um dev mais experiente não é quem sabe de cor todos os métodos, mas quem entende as consequências de arquitetura que vem com a escolha de cada um. É sobre tomar a decisão certa para o contexto certo. É isso! Se essa análise mais a fundo agregou valor, a gente pede aquela força de sempre. Deixa o like para fortalecer o Dev Raiz, se inscreve e ativa o sino para não perder as próximas e, claro, compartilha com outros devs do time. E para a gente continuar a conversa, comenta aqui embaixo qual foi o caso de uso mais desafiador que já apareceu para resolver com container. Bora trocar essa experiência. Um abraço e até a próxima!